Glória a Deus. Toda a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, antes de estar lendo a palavra do Senhor, vamos estar levantando o clamor pela oração. Ela tem muitos efeitos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreve o nosso doutor Lucas, capítulo 13, versículo 10 a seguir. O título diz: Cura de uma mulher paralítica. Deus amado. Louvado seja Glórias a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreve o nosso irmão Dr. Lucas, no seu capítulo número 13, o versículo de número 10 a seguir. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim, a partir do versículo 10: E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, 20 para seres curado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Pedindo a Deus uma palavra para estar meditando nessa noite com a amada igreja. Deus falou no meu coração tremendo nessa noite. E eu orando e falando sempre com Deus: Deus, fala ao meu coração. Apesar de nós lermos a Bíblia, apesar de às vezes você decorar até mesmo o texto, e a gente sabe que se nós pregar ou falar palavras decoradas, se não tiver a presença de Deus, nada adianta na nossa vida. Então eu entendo que tudo tem que ter a presença de Deus, tudo tem que ter o poder de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus, porque tudo é Ele que faz, tudo é Ele que tem controle, tudo é dele, a palavra é dele, Ele é a própria palavra. Irmãos, e Deus falou no meu coração forte nessa noite que há um espírito imundo que Ele quer tirar nessa noite. Há um espírito em que não é convidado para estar nessa reunião. Há um espírito que não é convidado para estar na sua casa. Há um espírito que ele não é convidado, muitas das vezes, para entrar no teu casamento, mas ele é tão astuto que ele entra sem convidar, muitas vezes, na nossa vida. E muitas vezes, irmão Fábio, é por nossa própria brecha em que nós temos. Veja bem, a Bíblia diz que o diabo, ele não veio senão a roubar, matar e destruir. E mesmo você não convidando ele para entrar na sua casa, mesmo você não convidando ele para entrar na sua família, mesmo você não convidando ele para participar das reuniões, para ele não participar das festas, ele chega e entra e quer fazer uma ruaça. Glória a Deus, porque o nosso protetor,
o nosso guarda, como já foi dito aqui nessa noite, ele não dorme. Aquele que guarda a sua casa, aquele que guarda a sua família, aquele que guarda os teus passos, ele não dorme. Então logo eu entendo que eu tenho segurança nele. O melhor protetor, o melhor guarda é o Senhor. Há muitos por aí que estão com o costume de pegar uma folha, um dedo ali de 4 folhas, alguma coisa, colocar atrás da porta para dar sorte, colocar debaixo da cama, algum coloca alguma coisa na carteira para ficar rico, mas nós sabemos que nós não precisamos dessas coisas, porque tudo pertence ao nosso Deus. Nós vemos que agora muitos teriam que chegar até o sacerdote, para que o sacerdote levasse a sua petição até o nosso Senhor. Mas quando o véu é rasgado, aleluia, nós entendemos que eu não preciso mais ficar pedindo para um pastor orar para mim, para um evangelista orar para mim, para missionário orar para mim. Eu mesmo tenho livre-arbítrio para buscar o Deus que pode mudar a minha vida. Glória a Deus. O diabo, ele quer muitas das vezes colocar essas coisas. Muitas vezes ele vai colocar ali uma rosa para você guardar. Muitas vezes ele vai colocar ali alguma lembrancinha para você guardar. E todas as vezes que você colocar as mãos naquela lembrancinha, você vai ser curado. O mal não vai te tocar. Isso, irmãos, é uma hipocrisia em que muitos estão ensinando por aí, porque a Bíblia verdadeira e o ensinamento verdadeiro, eu bem sei que se eu não andar certo no caminho do Senhor, se eu não obedecer a tua palavra, nada disso vai adiantar. Você pode fazer a campanha de 7 dias, pode fazer a campanha de 21 dias, pode vir todos os cultos, mas se você não obedecer a palavra de Deus, nada vai adiantar na tua vida. Quem sabe muitas vezes você já deve ter ouvido, como eu ouvi muitas das vezes, alguém dizer assim: pastor, eu estou participando das campanhas e nada acontece, participo do culto de sábado e nada acontece, venho no domingo e nada acontece, eu venho todos os dias e nada acontece. Mas quem sabe você só está vindo e o seu coração está longe da palavra de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que muitos louvam o meu nome, mas o seu coração está longe de mim. Glória a Deus. Irmãos, e esta palavra em que acabamos de ler aqui nesta noite, o que Deus falou no meu coração aqui, desta mulher em que havia 18 anos que ela estava com uma enfermidade. Mas o interessante que nos chama a atenção aqui, não era qualquer enfermidade que essa mulher estava. Essa mulher não estava, irmãos, com um simples problema. Essa mulher, ela tinha uma enfermidade em que não adiantaria ela ir na farmácia comprar um remédio que não ia sarar ela dessa enfermidade. Não adiantaria ela ir até o médico aqui desta terra, porque o médico não ia ter a cura para essa mulher. Veja bem, a Bíblia diz que essa mulher estava com um espírito de enfermidade. Então o remédio natural, pastor, não tira o espírito de enfermidade. O médico natural não tira o espírito de enfermidade. Então, irmão, tira esse espírito de enfermidade. Tem um que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele pode curar, ele pode tirar esse espírito de enfermidade. Ou seja, talvez nessa noite você está aqui e está dizendo: irmão, mas eu não estou enfermo, irmão, eu não estou doente nessa noite. Quem sabe é uma doença espiritual, e essa doença tem te paralisado, tem te encurvado, como essa mulher estava encurvada.
Veja bem, a gravidade da enfermidade que estava sobre esta mulher fazia-se, evangelista Osaías, que ela andava até mesmo encurvada. Quem sabe, se ela viesse nessa noite, nesse culto, ela ia chegar aqui olhando para baixo, porque o peso da enfermidade era tão grande, a gravidade era demais, e ela só olhava para baixo, andava encurvada. Quem sabe nessa noite, você chegou aqui dessa maneira, não chegou enfermo físico, mas chegou enfermo espiritual, chegou aqui triste, chegou aqui cabisbaixo, chegou aqui desanimado, chegou aqui com um fardo tão pesado que não consegue mais sorrir, que não consegue mais se alegrar nesse culto, que não consegue mais sentir prazer nos cultos do dia a dia. Mas eu tenho uma notícia para você nessa noite: um homem que pode te endireitar antes de você chegar aqui curvado, ele já estava aqui, aleluia! Glória a Deus. Ele já estava aqui antes de você sair da sua casa, antes de você contar esse problema, antes de você contar a dificuldade, antes de você contar a gravidade dessa enfermidade espiritual que você está. Ele já estava aqui. Meu Deus. Glória a Deus. Irmãos, Santo é o teu nome. e o que me chamou a atenção aqui também é o que acontece nos nossos dias de hoje. A gravidade era tanta, porque era tanto tempo que esta mulher estava com essa enfermidade. Não era um dia, evangelista Osaías, não era 2 semanas, diaconisa Francina. A Bíblia diz, diácono Mateus, que eram 18 anos que essa mulher andava encurvada. Meu Deus, quem sabe ela procurou remédio, quem sabe ela procurou os médicos, mas os médicos não podiam curar, o remédio não podia curar. Aleluia! Quem sabe você já procurou ajuda até mesmo no curandeiro. Quem sabe você já procurou ajuda até mesmo no centro. Quem sabe você procurou ajuda até mesmo no feiticeiro. Buscou ajuda em tantos lugares e até hoje você anda encurvado ainda. É porque você não teve um encontro como esse que teve com a mulher. É porque você não teve um encontro com esse Jesus. Então veja bem, todos aqueles que não tiverem encontro com Jesus andam encurvados. Todos aqueles que não tiveram encontro com o nosso Deus andam encurvados. Há um peso sobre as suas costas, há um peso sobre a sua vida, há um peso sobre a sua alma. Quem sabe muitas vezes você tentou tirar esse peso da cerveja. Quem sabe você tentou tirar esse peso na cocaína. Quem sabe você tentou tirar esse peso no cigarro. Quem sabe você tentou nas festas, nos bailes, nas noites noturnas, e nada resolveu o teu problema. Sabe por quê? Só um pode tirar. Ele chama Jesus. Ele chama Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Eu lembro, irmãos, antes de conhecer esse Jesus, eu muitas das vezes pela madrugada, eu vivia chorando, eu vivia ali, irmãos, participava dos bailes, participava das noites, e ficava ali, cheirava a noite inteira cocaína, evangelista Osaías, ficava ali a noite inteira tentando tirar esse peso da minha alma, e quando acabava-se o efeito, logo vinha a depressão, logo vinha a ansiedade, e eu me derramava em lágrima, e já queria novamente usar a droga, e já queria novamente beber novamente, para que o efeito, aleluia, deixasse eu tentar esquecer um pouco das lutas e das aflições, mas nada disso resolveu. Mas um dia alguém disse para mim: eu sei quem pode tirar, aleluia, esse mal de você. E eu não conhecia esse Deus. Eu disse: eu quero conhecer esse Jesus. E quando eu fui ouvir a palavra de Deus, levantei as minhas mãos cansada, aflito, cheguei encurvado na igreja, mas quando eu saí
de mim, aleluia, não foi o médico, não foi o remédio, mas foi aquele que morreu na cruz do Calvário. Ele está aqui nessa noite para você, mas talvez você entrou aqui nessa noite olhando para baixo, com o coração ensopado de lágrimas, carregando peso sobre as suas costas, mas da mesma maneira você não vai sair. Você vai dizer: Jesus, toca em mim nessa noite. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que 18 anos essa mulher andava encurvada e ela não podia de modo algum endireitar-se. De modo algum ela não conseguia endireitar-se, porque o homem sem Jesus, irmãos, ele não pode nada. O homem sem Jesus, ele não levanta, ele não anda direito, tudo na vida dele é torto. Tudo na vida dele é torto, o casamento dele é torto, a vida financeira dele é torta, a vida sentimental dele é torta, a vida espiritual dele é torto. O homem sem Jesus, irmãos, tudo na vida dele é torto. Mas quando esse homem encontra com Jesus, Jesus endireita o casamento, Jesus endireita a vida financeira, Jesus endireita a sua vida sentimental, Jesus endireita a sua saúde. Aleluia! Se você quer ter uma vida endireitada, encontra com Jesus nessa noite. Tenha um encontro com Jesus. Quem sabe você está aqui nessa noite e está dizendo: irmão, a minha vida financeira está tudo torta, o meu casamento está tudo torto, a minha vida espiritual, material está tudo torta. Eu quero dizer para você: peça para Jesus tocar em você nessa noite, porque Ele é especialista em endireitar aquilo que está torto. Aleluia! Graças a Deus. 18 anos, irmãos, esperando pela cura. 18 anos esperando para endireitar as coisas na vida dela. Irmãos, o que Deus chamou a atenção, vinha falando comigo no meu coração, que o tempo é dele. Nós temos a nossa programação. Já foi dito aqui muitas das vezes esse versículo em que o nosso coração é a preparação das coisas. Nós programamos, mas a resposta certa, ela vem de Deus, da boca de Deus. Então nós temos o nosso calendário, nós temos o nosso tempo, nós temos o nosso dia. Mas Deus tem o tempo dele, evangelista Saí. Deus tem a data dele, Deus tem a hora dele, Deus tem o momento dele. E muitas das vezes o tempo de Deus, a maioria das vezes, não é o nosso tempo. Meu Deus. Os pensamentos dele não é o nosso pensamento. O dia, a data, quem sabe você estava na campanha esperando a bênção na primeira, não aconteceu. Na segunda não aconteceu. Tem gente que já recebeu a bênção na primeira, tem gente que já recebeu na segunda, tem gente que está recebendo, mas tem gente que não recebeu ainda, e tem gente que vai receber na outra, ou na outra ainda, não sei, mas que vai receber, vai, mas é no tempo de Deus. Então, irmãos, por não acontecer no nosso tempo, isso muitas vezes nos traz uma fadigação, nos traz ali uma ansiedade, um desespero. Quem sabe essa mulher ficou desesperada, quem sabe essa mulher ficou ali ansiosa, depressiva, porque 18 anos não é 18 dias, 18 anos é muito tempo, e o tempo da espera é dolorido. O tempo da espera, irmãos, ele é difícil, porque quando nós oramos, nós queríamos que a bênção já teria acontecido ontem, só que não acontece no nosso dia. Nós vemos que essa mulher, ela está muito tempo esperando a sua cura, mas na hora certa Jesus encontrou essa mulher. Na hora certa de Jesus, ele colocou as mãos e tudo se endireitou. Ou seja, o que Deus falou no meu coração, irmãos, não é porque não aconteceu ainda que não vai acontecer, você entendeu? Meu Deus. Não aconteceu no meu tempo, não significa que Deus não vai fazer. Você está entendendo? Talvez você programou, talvez você planejou, talvez você até desenhou, mas não aconteceu. E isso não significa que não vai acontecer. Vai, mas no tempo de Deus, no tempo do Senhor.
Nós vemos ali, irmãos, quando falamos de tempo, eu me lembro de Marta e Maria, quando Lázaro fica doente. Quem não se lembra? Elas ficam desesperadas porque elas querem uma cura rápida para o seu irmão. E elas mandam chamar Jesus, anunciar: olha, avisa que o amigo de Jesus, ele está enfermo. E eles vão e avisam, e Jesus não vem naquela hora. Jesus não vem naquele momento. Meu Deus. Ele veio, mas não foi na hora que elas pediram. Você está entendendo? Jesus está dizendo assim: ó, eu vou fazer. Eu vou realizar. Mas talvez não é na hora que você quer. Talvez não é no momento que você pediu. Glória a Deus. E sabe, irmãos, que Deus falou no meu coração? Tem coisas que não acontecem e nós ficamos frustrados. Veja bem, elas mandam chamar Jesus porque o seu irmão está doente, e na cabeça delas Jesus ia vir, ia colocar as mãos e tudo ia se resolver. Só que Jesus, ele espera mais um pouco, e a gravidade é tão grande que Lázaro vem até mesmo falecer. Aí Lázaro agora ele morre. Era grave essa doença. Ele veio e ele faleceu. Aí agora elas estão lá: Jesus não ouve a minha oração. Jesus não era amigo nada nosso. Quem sabe, não está escrito na Bíblia, mas conjecturando. Quem sabe ela diz: Jesus não está comigo, Jesus não está conosco. Jesus estava aqui o tempo todo, na hora que eu mais precisei. Quem sabe elas diziam: Jesus não apareceu. Não é assim muitas vezes? Quando você está esperando tanto uma coisa, às vezes você está lá esperando a resposta do sim, do sim, do sim, e chega o não, aí você fala: meu Deus, Deus não está comigo. Meu Deus, Deus não está no negócio. Mas Ele está, mas não é na sua mão. Aí elas pedem, Jesus não vai, e Lázaro acaba morrendo. Aí depois Jesus chega, depois que ele já morreu, evangelizar, depois que eles já enterraram ele. Meu Deus do céu, olha como que Jesus ele trabalha. Já até enterraram o homem. Aí Jesus está chegando lá agora. Aí uma delas corre e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor, em outras palavras, está dizendo: se o Senhor tivesse atendido a minha petição na hora que eu pedi, não teria acontecido o que aconteceu, Senhor. Se na hora que eu gritei por socorro, o Senhor tivesse me atendido, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus fala: aonde que ele está? Ah, Senhor, não mexe mais com isso não. Deixa para lá. Colocamos até uma pedra nisso já, evangelista Zarias. Aleluia. Quem sabe você colocou até uma pedra já no seu sonho. Quem sabe os projetos você colocou até uma pedra, porque não aconteceu no dia que era para ter acontecido. Quem sabe os teus planos, os teus projetos, aquilo que você almejava, você colocou até uma pedra. Aí Jesus vem e toca naquilo que você já enterrou. Meu Deus. Ele fala: cadê ele? Cadê o meu amigo? Aleluia. Ah, Senhor, deixa para lá, não mexe mais com isso não. Aí Jesus pergunta: cadê ele? Senhor, já colocamos uma pedra, ele já faz 4 dias, Senhor. Em outras palavras, está dizendo: o Senhor chegou atrasado. Presta bem atenção nessa palavra nessa noite. Jesus nunca vai chegar atrasado na sua vida. Ele sempre vai chegar na hora certa dele. Talvez para você está atrasado, talvez para você está no esquecimento, mas para Jesus ele está dizendo: eu chego na hora certa. Aleluia. E está lá a pedra, evangelista Isaías. Aí Jesus chega e diz: cadê ele? Está ali, Senhor, tem uma pedra ali, já colocamos uma pedra. Aí Jesus ele
Ele ama muito as pessoas. A Bíblia diz que Jesus chorou, irmãos. Olha o sentimento de Jesus. Eu quero dizer para você que Jesus ele tem sentimento. Ele chora também quando você chora. Ele se importa com o teu sofrimento. Ele se importa com a tua luta. Ele se importa quando você está triste. Ele se importa quando você está magoado. Ele se importa quando você está cabisbaixo. Ele olhou e também chorou. A Bíblia diz que ele se moveu ali e chora também. E não foi só ali com Lázaro, né? Nós vemos também ali com a viúva de Naim. A Bíblia diz que Jesus vê a viúva de Naim ali chorando, e quando ele olha para ela, a Bíblia diz que ele se moveu de compaixão por ela. Ele sentiu a dor daquela mulher. Talvez você está dizendo: meu pai não sabe o que eu passo, o pastor não sabe o que eu passo, a missionária, o irmão não sabe o que eu passo, ninguém sei o que eu estou sentindo. Aí Jesus ele vai dizer: eu sei. Aleluia. Eu sei o que você está sentindo. Aleluia. Eu conheço o seu coração. Eu conheço o que está em oculto. Eu conheço o que está encoberto. Aí Jesus chora e diz: vamos lá, eu quero ver. Senhor, mas já está fedendo. Não mexe com isso não, já está fedendo. Faz 4 dias. Aí Jesus fala o quê? Eu só preciso que vocês tirem a pedra. Aleluia. Sabe o que Deus acabou de falar aqui para mim agora? Aleluia. Nem foi antes, nem foi quando eu estava orando. Acabou de falar agora. Eles, diaconisa Kelly, colocaram um ponto final na vida de Lázaro. Eles mesmos colocaram, evangelista, uma pedra e diz: acabou. Mas a última palavra vem de Deus. Aleluia, Jesus. Eles colocaram a pedra e diz: acabou, ponto final, acabou a nossa história. Aí Jesus chega e diz: tira esse ponto final, porque eu ainda não dei a última palavra. Aleluia. Tira esse ponto final da sua vida. Talvez alguém olhou para você e disse: olha, você não vai dar em nada, o teu filho não vai dar em nada, só vai dar morte, vai dar cadeia, não vai chegar em lugar nenhum, você não tem futuro. Talvez colocaram ponto final. E sabe, irmãos, o interessante, que muitas vezes quem coloca ponto final na nossa vida não somos nós mesmos, é quem está mais próximo de nós que coloca o ponto final, é que decreta o nosso final. Mas eu quero dizer para você nessa noite: quem escreveu a tua história não foi o homem, foi Jesus Cristo que escreveu a tua história. Aleluia. Graças a Deus. Aí eles querem colocar um ponto final na nossa vida. Eles querem dizer: o ministério não vai passar disso, sua chamada não vai passar disso. Ah, você não vai ser ninguém, você vai ficar só nisso, nesse nível. Eles querem nos colocar no lugar de dizer: você não vai subir, você não vai sair dessa fase. E Jesus está dizendo: mas eu ainda não dei a última palavra. Eles colocaram um ponto final, mas eu coloco uma vírgula. Tem continuidade a tua história, tem continuidade a tua família. Quem sabe o diabo colocou um ponto final na sua família. Quem sabe o diabo colocou um ponto final no seu casamento. Quem sabe o diabo colocou um ponto final no teu futuro, no teu sonho. Mas Deus colocou apenas uma vírgula e disse: ainda tem continuidade. Elias, o próprio Elias, estava colocando um ponto final na vida dele. Debaixo de um perezido no deserto, ele disse: Senhor, até aqui chega. A luta está muito grande, a provação está muito grande. Eu mesmo coloco um ponto final na minha vida. É uma perseguição atrás da outra. Eu acabo de vencer uma luta, aparece uma maior ainda. Eu mesmo coloco um ponto final. Aí Jesus envia um anjo e diz: dá um pouco de água para ele, dá um pão para ele comer, porque longa é a caminhada dele. Aleluia. Se alimenta nessa noite do pão e da água. O pão e a água representam a palavra de Deus. Ele mesmo é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Quando colocamos um ponto final, Jesus diz: calma aí,
eu não dei ainda a minha última palavra. Meu Deus. Aí Jesus fala para eles, ó, só preciso que vocês tirem o que vocês mesmos colocaram. Foi vocês que colocaram a pedra, não foi eu. Então tem coisa, pastor, que eu entendo, para mim receber o meu milagre, eu mesmo tenho que tirar essa pedra. Irmão, que pedra que você está falando? Não sei, só você sabe. Eu não sei se é o orgulho, eu não sei se é a avareza, eu não sei se é, aleluia, a soberba, eu não sei se é a arrogância, eu não sei se é o ego, eu não sei o que está impedindo de Jesus realizar o milagre. Mas ele está dizendo, não foi eu que coloquei essa pedra, se foi você, você tira ela para me realizar o milagre. Há muitos que colocam a pedra como tropeço, impedindo de Jesus realizar o milagre. Há muitos que dizem, eu não vou na igreja hoje porque a chuva é uma pedra, a novela é uma pedra, os programas do dia a dia tem sido pedra, o aniversário no dia de culto tem sido pedra, as visitas, as reuniões no dia de culto tem sido pedra. E Jesus está dizendo, eu não coloquei essa pedra. Meu Deus. Se você colocou, você tira. Glória a Deus. Tira essa pedra. Jesus falando no coração hoje, irmãos. Falou assim, muitos criticam Judas, que traiu Jesus por simples criptomoeda. Mas nós traímos Jesus por novela, traímos Jesus por uma festinha, traímos Jesus por qualquer coisa aí fora. Irmãos, tem muitos que estão traindo Jesus por qualquer coisa. E depois coloca Jesus na parede e diz, Senhor, eu gravei, eu fui na reunião, eu participei, e o Senhor não fez nada na minha vida. Como que se Jesus fosse obrigado a fazer alguma coisa na nossa vida? Irmãos, um grande preço já foi pago. Ele mostrou o amor dele, que ninguém mostraria por mim e por você. Ele levou a sua própria vida na cruz do Calvário. Você foi comprado e já foi provado o amor de Deus por mim e por você. Não tem mais o que Jesus provar para nós. Não tem mais o que Ele mostrar para nós. Ele já mostrou na cruz do Calvário. Cabe eu e você reconhecer o sacrifício que foi feito lá na cruz do Calvário. Mas muitas vezes nós queremos falar, Senhor, se o Senhor é comigo, o Senhor move essa cadeira. Se o Senhor é comigo, me dá um sinal. Ele já deu, irmãos, o sinal. Foi o sangue derramado, foi os pregos nas suas mãos, foi uma coroa de espinho, foi uma lança lavando nas suas costas, foi as cuspidas que ele recebeu, as bofetadas que ele recebeu, e nós ficamos aí, irmãos, com esse negócio. Me dá um sinal, Jesus, me mostra alguma coisa. Ele já mostrou, irmão, basta nós reconhecer. Ele já mostrou para nós que Ele nos ama, que Ele te ama, que Ele não faz acepção de pessoa. Ele está aqui nessa noite dizendo, tu és meu, tu és escolhido, tu és, aleluia, homem e mulher escolhido de Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. O mal nosso, irmãos, é querer que Jesus faz alguma coisa por nós. Senhor, a minha vida aqui na terra precisa. Cada dia nós precisamos de uma coisa, né? Quem sabe eu cumprimento para alguém que hoje eu não sei. Tem gente aqui que está no melhor dia da sua vida, na melhor fase da sua vida. Tem gente que está ouvindo aqui a palavra e está dizendo, glória a Deus, Deus está na minha vida, Deus está me abençoando. Eu estou pregando para alguém aqui que está na pior fase da sua vida também, meu Deus. Tem gente aqui que está vivendo a pior fase da sua vida. Tem gente aqui que está vivendo a pior fase da sua saúde. Outros estão na melhor fase da sua saúde, mas outros estão na pior fase da sua saúde. Tem gente aqui que está na melhor fase do seu casamento, evangelista, mas tem gente aqui que está uma guerra no casamento. Meu Deus. Então, irmãos, são essas coisas que nós temos que entender, que há um tempo determinado para todas as coisas. Então vai ter momento que você vai estar na bênção, vai ter momento que as coisas vão acontecer e você vai levantar e você vai dizer obrigado. Aí vai ter momento em que as coisas ruins vão acontecer também. Vai ter momento que o casamento vai dar uma guerra. Vai ter um momento em que a vida financeira sua vai dar um caos.
Vai ter momentos em que você vai olhar e vai dizer: como pode? Eu estou servindo a Deus e olha quanta coisa ruim está acontecendo na minha vida hoje para cá. Mas Deus falou no meu coração para eu passar isso para a igreja: calma, é só uma fase. Daqui a pouco vai mudar. Daqui a pouco vai acontecer. Calma, mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho. É fase. É fase. Espera só mais um pouquinho. Ah, irmãos, mas já faz tanto tempo eu estou esperando a porta abrir e até hoje não abriu. Calma, vai abrir. O segredo, pastor, que Deus falou no meu coração aqui, de todos esses que receberam a sua vitória, foi a perseverança. Aleluia! Foi perseverar, foi esperar em Deus. Aleluia, O salmista pôde dizer no Salmo 40: eu esperei com paciência no Senhor. Glória a Deus. E Ele ouviu meu clamor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu esperei com paciência. A Bíblia diz que as coisas muito demoradas, eu não me lembro na onde está escrito, não sei se é Provérbios ou Eclesiastes, esqueci. As coisas muito demoradas, ela adoece o coração. E o coração adoecido, ele transparece no rosto das pessoas. Você pode ver quando uma pessoa está muito cansada espiritualmente. Você olha para o semblante dela, você sabe que ela está numa grande luta. Você sabe que ela está numa fase difícil da sua vida. É por causa da demora das coisas para acontecer. É por causa do tempo que leva para acontecer. Então, eu vejo que essa mulher, há 18 anos, pastor, ela andava encurvada porque era muito tempo. Então ela não tinha alegria para olhar no rosto das pessoas. Ela não tinha a felicidade de olhar e conversar, de sorrir, porque ela carregava um peso há muito tempo. A espera, ela era muito longa, Pai. Era muito longa. Veja para você ver quanto você está esperando algo de Deus e aquele algo não acontece no dia que você está querendo que a coisa quer. Você acaba ficando frustrado. Você fez um plano para aquilo, você fez um projeto, você esperava aquilo acontecer, mas não aconteceu na hora, no momento que você quis, e aquilo te causa ali uma doença no seu coração. E se você não buscar a Deus, você fica depressivo, você fica ansioso, você fica decepcionado, e às vezes você não quer nem vir nos cultos, você nem quer vir. Como foi dito aqui, nós vemos ali que vários personagens da Bíblia demoraram para acontecer as coisas que eles pediram, mas outros instantaneamente aconteceu a cura, instantaneamente aconteceu a bênção, instantaneamente aconteceu o milagre. Nós vemos aquele homem que ficou há tanto tempo ali perto daquele tanque, tanto tempo vendo pessoas sendo curadas, tanto tempo vendo pessoas recebendo o seu milagre, e o dele nunca acontecia. Quem sabe você está aqui também nessa noite, já viu tantas pessoas chegar aqui e contar testemunho, contar o que Deus fez, contar a porta que Deus fez, a bênção que Deus fez, e você ainda não contou o seu testemunho. Aí quando você ouve a palavra de Deus, você pensa consigo: irmão, eu estou ouvindo isso já, evangelista Isaías, faz 2 anos já, ou 3, 4, 5, eu não sei quanto tempo você está esperando, mas o segredo era ficar no lugar. Perceba que eles esperaram. Perceba que esse homem ficou perto do tanque esperando. E quando ele menos esperou, Jesus chegou na vida dele. Jesus está dizendo para alguém que nessa noite: persevera. Talvez você está programando, pensando: será que é só o mês que vem? Será que é o ano que vem? Será que é daqui 2 anos, 3 anos? O bom é isso, irmão, você não saber o tempo de Deus. Porque quem sabe você está pensando, você fez um plano que você vai receber a sua bênção em dezembro, em novembro. Aí antes de novembro e dezembro Jesus chega. Ou pode ser também depois. Mas ele vai vir, ele está dizendo para alguém aqui nessa noite. Ele vai vir de encontro com você, ele vai realizar. Mas é no tempo de Deus. Amém? Em fé, em nome do Senhor Jesus.
Glória a Deus.